O meu marido morreu por 7 minutos e hoje eu vim contar esse testemunho com ele aqui do meu lado, porque ele ressuscitou, pra glória de Deus. É isso aí, pessoal. Eu me chamo Pedro e, como a Carol disse, sim, eu ressuscitei. E hoje a gente veio contar esse milagre que Deus fez. Como vocês podem ver, ele não tem nenhuma sequela. Isso aconteceu fazem 5 anos, dia 19 de abril de 2019. Exatamente, eu fui viajar a trabalho para outro país. Quando eu cheguei lá, eu comecei a passar muito mal. De meia-noite até 6 horas da manhã, eu tinha vomitado 13 vezes. E aí, eu pensei que eu tinha pegado uma intoxicação alimentar, porque eu não comi bem, né? Era outro país, era um país árabe. E fui pro hospital ver o que era, né? Lá eles falaram que provavelmente eu tava com intoxicação alimentar, só que eles fizeram alguns exames. Quando os médicos chegaram com o resultado dos exames, o que aconteceu, B? Eles falaram que o meu apêndice estava inflamado e eu teria que fazer uma cirurgia de emergência. Eu fui lá pro centro cirúrgico, só que os médicos falaram que ia ser uma cirurgia por vídeo, então a recuperação ia ser mais rápida, que o procedimento também ia ser mais rápido e eu não precisaria me preocupar. Tava de boa. Tava de boa, né? Falei, fazer cirurgia não é de boa, mas tudo bem. Eu fui pro centro cirúrgico, me deram anestesia e eu apaguei. E o médico, como ia ser uma cirurgia por vídeo, o primeiro furo é às cegas. Eles enfiam uma agulha chamada catéter. E quando o médico faz o procedimento ali, ele atravessa uma artéria minha. E, isso é muito sério. Você morre em questão de minutos ali. Só que como é algo silencioso, o médico não sabia o que tinha acontecido. De repente, os batimentos começam a baixar do mínimo e o médico fala, ixi, aconteceu alguma coisa errada. Ele pega o bisturi, abre 35 centímetros da minha barriga, daqui até aqui embaixo, e quando ele me abre, eu jorro sangue no teto. Imagina só, gente. Enquanto isso, seus pais estavam te esperando na sala de espera, né? Isso. Só que daí começou a dar o horário, você não chegava nunca. O que eles fizeram? Foram até o centro cirúrgico. O pai do Pedro é maior que ele. Então, pra ele empurrar o segurança ali, foi, 2 toques. Meu pai tinha entendido que alguma coisa de errado tinha acontecido. Ele se enfia ali no centro cirúrgico, empurra os seguranças. E quando ele abre a porta ali da cirurgia, do centro cirúrgico, eles veem os enfermeiros puxando meu sangue de rodo. Imagina essa cena para um pai. O pessoal que estava ali acalmou meu pai, retirou ele e de repente eu venho a óbito, né? Meu coração para de bater, fico 7 minutos ali sem batimentos e para quem sabe o quão sério é isso, 3 minutos já é suficiente para você ficar ali de cadeira de rodas. 7 minutos é praticamente irreversível, né? Então na concepção daqueles médicos, eu, no mínimo, ia sair numa cadeira de roda se saísse com vida. Eu tinha 90% de chance de continuar morto ali e 100% de chance de pelo menos sair numa cadeira de rodas. O cardiovascular conseguiu achar aonde tinha sido perfurada, suturou e os batimentos do Pedro começaram a voltar. Só que nisso a artéria dele estava muito sensível, né? Muito mais fina do que o normal. Então ele ficou em coma por 3 dias aberto caso desse algum problema de estourar a artéria novamente. Isso, daí me mandaram para UTI, onde eu fiquei esse tempo em coma, entubado, né, para ver se eu ia conseguir recuperar, se a minha artéria não ia estourar e tudo mais. E aí chegou a hora, depois desses 3 dias, de me acordar e ver qual que era o tamanho da sequela. Eles começaram a me acordar, pra mim tava tudo meio embaçado ainda, eu não tinha noção do tempo, esses 3 dias pareciam que foram 5 minutos, né? Você pensou que tinha acordado da primeira cirurgia? Exatamente, ainda? eu pensei que eu tava acordando da primeira cirurgia, só que ali eu não tava sentindo muita coisa, porque eu tava com morfina a cada 15 minutos na veia, então um medicamento muito pesado por conta do tamanho do corte, né? E eles começaram a pedir pra que eu começasse a mexer alguns membros, né? Então eles pediram em inglês pra mim, levanta o braço, levanta a perna, aperta a minha mão, e aquele médico simplesmente coloca isso, minha mãe me contando, né? Que eu não consigo me lembrar muito bem, mas minha mãe falou que o médico colocou a mão na boca, assustado. Minha mãe não sabia falar inglês, ficou mais assustada ainda, né? Porque não sabia o motivo da reação do médico. Será bom, será ruim? Mas o médico, ele fala em inglês, não tem nenhuma sequela. E a melhor parte vem agora. Tinha sobrevivido a 7 minutos, a 3 dias em coma, ainda ficou 16 dias ali hospitalizado na UTI, tentando se recuperar, porque foi uma cirurgia muito invasiva, né? E depois disso, você ficou como, B? Como tava seu psicológico? Tinha tudo pra estar extremamente abalado, porque, eu tinha 78 quilos na época, eu fui pra 68, então eu tava muito magro, eu tinha perdido contratos de trabalho por conta da cirurgia, né? Então tinha tudo para estar arrasado. Só que eu estava extremamente em paz. Por quê?
3 meses antes de eu fazer essa viagem a trabalho, eu fui numa igreja que eu nunca tinha ido antes, né? Convidado pelo meu pai, que também era a primeira vez que ele estava indo. Só que o pastor dessa igreja, ele era profeta. E depois ali do louvor, ele começou a orar por algumas pessoas e ele foi até mim. Ele falou o seguinte: em breve você fará uma viagem e nela você vai ter um grande testemunho. Não se assuste se você entrar no hospital, porque é Deus cuidando de você. Ele falou 2 vezes isso pra mim e uma delas o meu pai gravou. Meu pai estava um pouco mal de memória, sabia que esse cara era profeta e deixou gravando. E eu tenho esse áudio gravado e eu vou colocar eles agora pra você. Olha só que forte, gente. A promessa e ao cuidado de Deus por estes dias, vocês farão uma viagem. Entenderão que o Senhor é a surpresa, que através da tua mão, homem, vai haver um concerto. Eu vejo alguém abraçando, eu vejo alguém se quebrantando. Não te assuste se tu entrar no hospital. Entenda que é o cuidado de Deus, entenda que é o amor de Deus. Olha isso! Esse áudio eu recebi 3 meses antes de eu fazer essa viagem. Eu não sabia que eu ia fazer essa viagem a propósito. Eu fiquei sabendo 1 mês antes, porque era uma viagem a trabalho, né? Eu fui até Dubai para conhecer um projeto. E eu acabei me esquecendo dessa gravação. Só depois que eu acordei da cirurgia, eu lembrei desse áudio. Foi a primeira coisa que eu coloquei. E eu vi que Deus tinha avisado que tudo isso ia acontecer. Mas que não era para eu ficar desesperado, porque nisso ia virar um testemunho. E a propósito, eu estava correndo risco de vida ainda quando eu acordei. Eu peguei depois uma bactéria, foi uma recuperação bem difícil. E Deus estava no controle de tudo. E ainda tá, né? Porque hoje você tem muitas oportunidades para compartilhar esse testemunho e edificar a fé de outras pessoas, assim como se já tem feito, né? Exatamente. E uma coisa que eu falo para as pessoas é a seguinte: eu tinha problemas antes do acidente, né? Problemas, eles são comuns na vida de todos. Mas quando eu estava naquele leito de hospital, parecia que todos os meus problemas tinham virado pó. Então, se você tem comida todos os dias na sua mesa, se você tem um teto sobre sua cabeça, se você tem roupa no seu corpo todos os dias, já é um motivo enorme para você agradecer a Deus. Problemas acontecem, mas sabe que Deus está cuidando de tudo. Você é um filho amado. Deus cuida das aves, Deus cuida dos lírios dos campos. Você acha que Ele não vai cuidar de você, que é um filho? A Bíblia fala que você é um filho amado de Deus. Amém. E é isso, gente, essa história de vida do Pedro. Eu conheci ele 1 mês depois. Tava bem magrinho, né, Bê? Exatamente. E também temos um testemunho muito lindo de casamento. Caso você queira ver, tá fixado no nosso perfil. E é isso. Um beijo. Aconteceram mais coisas, né? Mas não dá pra contar tudo. Mas espero que você tenha sido edificado. Compartilhe com mais pessoas. Salve para que esse testemunho possa abençoar a vida de outras pessoas também. É isso aí. Obrigado pela atenção, galera. Tchau. Beijo.